Boa noite, estamos ao vivo transmitindo diretamente da página do PSOL de Massapê, um debate acerca dos tempos atuais, os tempos sombrios que a gente está vivendo, e vamos realizar algumas reflexões. O debate vai girar em torno dos convidados e convidadas que aqui temos. Quero apresentar cada um. Luiz Santana, que é do Setorial de Mulheres e Negritude, do PSOL aqui do Ceará, e professora da Educação Básica em Fortaleza, e participa também da Rede de Mulheres Negras do Ceará. Seja muito bem-vinda à nossa live. Também temos aqui a Débora Maria, que é mestre em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, e o professor Ricardo George, que é professor do curso de Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, tem doutorado em Filosofia, estuda Hannah Arendt. E é isso. Quero passar a palavra para... De início, vamos fazer o seguinte, vamos começar da Luiz, e aí a gente vai passando para os outros convidados aqui, tudo bem? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, inclusive de conhecer, né, Débora, Ricardo, Vitor, para que a gente possa fazer essa conversa. Acho que o momento que a gente vive é um momento que inspira grandes reflexões e ações, né? Eu acho que as temáticas, elas nunca deixaram de fazer parte. Acho que a questão democrática, a questão racial, as questões pertinentes a esse momento são questões que elas se repetem na história, né? Mesmo que a gente não tenha a história numa forma cíclica, né? A gente precisa compreender que essas são questões, principalmente para nós, povos latinos, que vivemos aí ainda com muita profundidade os requisitos da colonização e de uma abolição escravocrata muito mal feita. Essas questões, elas são muito pertinentes e são cotidianas na nossa realidade. Então, eu acho que é muito importante que a gente se debruce sobre esses debates e que a gente tenha, inclusive, a oportunidade de fazê-los, apesar da dificuldade de analisar o tempo histórico, vivenciando esse tempo histórico, né? É muito difícil a gente olhar para dentro da realidade que a gente está vivendo e tecer comentários sobre ela e, inclusive, ser assertivos sobre ela. Essa é uma marca da nossa relação com o tempo histórico presente. Mas eu acho que esse desafio ele é fundamental para que a gente não deixe que a história tome rumos que nós não consigamos, inclusive, participar dela. Eu acho que essa também é uma questão desse tempo. Durante muito tempo, a história ela foi construída sem nós, sem o povo negro, né, sem o povo periférico. Nós vivemos aí vários momentos da história em que nós não estivemos presentes. E é muito importante que a gente se faça permanecer, que a gente continue dentro desse processo, disputando as nuances desses debates, para que a gente consiga apresentar com muita veemência a necessidade dos nossos corpos e de nós mesmos enquanto sujeitos históricos e políticos desse tempo. Acho que a gente vai somando aí nesse debate, né? Acho que os outros convidados também vão falando, e aí a gente vai discutindo esse momento, assim. Confesso para vocês que eu, particularmente, desde ontem, estou profundamente abalada, assim, sentida, né? Todo aquele caso do Miguel, o filho da Mirtes, né? Que estava aí enquanto empregada doméstica e precisou levar o seu filho para estar com ela, e essa morte tão brutal, né? Assim, as relações que são estabelecidas e como esse processo se desenha nos remota muito ainda as relações senhoriais de Casa Grande, de Senzala,
que são muito presentes, que estão fazendo, inclusive, parte das discussões dessa pauta antifascista e dessa pauta por democracia que está vindo à tona nesses protestos que a gente tem vivenciado. A gente meio que combinou esse debate na semana passada, e aí em uma semana a gente viu vários acontecimentos que fazem parte dessa nova conjuntura histórica e política. Eu acho que é muito importante que nós, enquanto pesquisadores, militantes, enquanto sujeitos mesmo que estamos vivendo a história, estejamos dispostos a fazer essas conversas para que a gente possa ajudar a tramar as rotas de fuga e, inclusive, as rotas de sobrevivência tão necessárias para esse tempo. Então, eu acho que os outros podem também, a gente vai se completando. Professor Ricardo? Eu dou a palavra para a Débora, né? As primeiras damas, depois eu falo. Pode ser. Boa noite, eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa troca, né? É sempre muito rico, né? A discussão, principalmente nos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Quando o professor Ricardo me falou sobre o tema, Tempos Sombrios, né? Eu também estudo Hannah Arendt, e não teve como eu não me debruçar, de certa forma, para poder trazer alguma contribuição dela nesse aspecto, né? Claramente, hoje, nós vivemos tempos sombrios, né? Nós vivemos tempos sombrios. Então, a partir da ideia da compreensão desses tempos sombrios, foi que eu tentei desenvolver alguma coisa para trazer como contribuição. Então, o que significa, né, tempos sombrios? Pegando o gancho até da professora Louise, né? O que significa tempos sombrios? O que nós estamos vivendo, né? Isso já aconteceu? Na verdade, durante a história, nós já passamos por vários. Ele não é o primeiro, não são poucos e nem não são raros, né? Os tempos sombrios durante a história, na história dos homens. Então, como compreendê-los, né? Como compreender? Como a gente faz para nos posicionar no mundo, né? Diante do que vem acontecendo a cada dia, né? E como a professora falou, é uma enxurrada de coisas, né? Numa semana acontecem várias coisas. Então, o que eu tento trazer é a questão da compreensão desses tempos sombrios mesmo, da gente retornar o nosso olhar para o passado, para a história, porque, sim, é necessário uma compreensão histórica para a gente poder se situar no momento atual, para que, a partir daí, a gente possa discutir a nossa ação no mundo, né? É pensar o que a gente vive e o que aconteceu na história para a partir daí, potencializar a nossa capacidade de ação, né? E a Hannah Arendt, ela falava isso, né, da importância da capacidade do pensamento e da importância da capacidade da ação. Um está atrelado ao outro. E a partir da compreensão, nós conseguiríamos chegar nesse lugar, né, no mundo. Hoje nós temos uma liberdade política, né? Até agora. A gente tem uma liberdade política de se manifestar, de falar. E o que a gente percebe é que essa liberdade política, inclusive, abrange se retirar da política, das questões políticas, né? Então, eu vejo que hoje, com tudo que vem acontecendo, com esses movimentos que são importantíssimos, as pessoas têm se posicionado mais no mundo, têm reivindicado a sua posição no mundo, né? E isso é importantíssimo, porque é dessa forma que se afasta condutas totalitárias, condutas autoritárias. Então, eu vejo que, nesse momento, no momento atual, essas manifestações são necessárias, as discussões são necessárias, as conversas são necessárias, né? Nós que pesquisamos, isso é necessário, o debate é necessário, porque quando a gente debate, a gente ocupa espaço no mundo, né? E a gente escuta, a gente fala e a gente escuta.
Então, do que eu tenho para trazer é realmente esse chamado à compreensão mesmo, a compreensão histórica, política, social, do que aconteceu na Alemanha nazista, do que aconteceu na Itália de Mussolini, do que aconteceu na União Soviética do Stalin. Se nós formos analisar historicamente, tem muitas semelhanças, né? Então, a partir daí, a gente consegue definir as nossas estratégias de ação, de posição no mundo. E a Arendt fala muito isso, né? Inclusive, toda a obra dela, né, professor Ricardo, foi elaborada a partir do evento totalitário, né? A partir do evento totalitário, que ela veio abordar isso na política. Para você ver a potência, né? Inclusive, os momentos sombrios é um gatilho negativo que pode trazer mudanças positivas, né? A partir do momento que a gente ocupa o nosso espaço no mundo. Então, essas manifestações do Floyd nos Estados Unidos, do Miguel aqui, que hoje já teve, né? São importantíssimos para dizer assim, chega, né? É até aqui, a partir daqui não dá mais. Existe o nosso espaço no mundo, nós vamos existir, é nossa existência, né? A gente está aqui para coexistir. A luta política, ela não é para destruir. A finalidade de uma luta política não é destruição, e sim construção de espaço comum, de espaço público. Então, foi mais ou menos nesse sentido que eu tentei refletir a partir do tema para trazer alguma contribuição. Vou passar a palavra ao professor Ricardo, como a professora Heloísa falou, para a gente ir debatendo e construindo aqui o raciocínio. Ok. Boa noite a todos. Queria também agradecer ao Vitor, ao Jamel, a Vilalba pelo convite, né? Eu estar podendo conversar com vocês, a satisfação de estar reencontrando a Débora, o prazer de conhecer a professora Luísa Santana, uma companheira de partido, né? Também sou filiado ao PSOL, mas me filiei recentemente, né? No ano passado, finalzinho do ano passado. Eu era de outro partido progressista, mas depois de 20 anos a gente fez essa mudança. Mas isso são outras histórias. Quando o convite foi lançado para nós estarmos promovendo essa conversa, eu fiquei muito motivado, porque eu acredito que os nossos tempos são realmente tempos sombrios. Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, e eu acredito que entre tantos pilares que nós poderíamos apontar, o meu óculos enxerga 3 de maneira muito forte, né? A questão racial, a questão do autoritarismo e a facilidade com que o discurso fascista ocupa hoje os diálogos, não só nas redes sociais, mas nos pontos de ônibus, nas salas de aula, tá, dentro das lanchonetes, nas mesas de bares. É uma coisa que antes se dava vergonha e quando alguém falava, os demais recriminavam, hoje ganha aplauso. Então, essa facilidade do discurso fascista, essa disseminação do discurso fascista, com aceitação muito forte, eu acredito que é uma representação ímpar desses tempos sombrios. E claro que essa paquera dele com o autoritarismo que não é só vivido, eu diria, hoje no nosso Brasil, com essa maneira de governar que não escuta a ciência, que não escuta os especialistas, que não escuta a comunidade, mas que tem um pouco uma pegada a nível de mundo, que você vê nos Estados Unidos e em outras partes, é uma guinada a uma perspectiva bastante autoritária que assombra, né? Que assombra porque não representa a dignidade da vida, não representa o acolhimento das minorias, e eu acho que isso acaba nos colocando dentro de uma escuridão. E essa questão do racismo, eu diria que o nosso tema é Tempos Sombrios, Reflexões Contemporâneas, mas a professora Luísa muito bem pontuou isso. Isso está, infelizmente, enraizado na história do Brasil e, de certa forma, da América Latina, porque nós somos marcados, né, por uma história que criou um cidadão de segunda classe e que criou um status negativo, e isto precisa ser enfrentado. Historicamente, isso foi posto, e isto não pode ser aceito no meu modo de entender.
Para fazer um gancho com a palavra da Débora, a ideia dos tempos sombrios em Árides é justamente de que homens e mulheres, não simplesmente pensando, mas agindo no interior da sociedade, possam ser luzes diante desses tempos sombrios. Na época dela, a questão do totalitarismo. Na nossa época hoje, todas essas questões, as questões da homofobia, as questões dos feminicídios, a questão do jovem pobre negro da periferia que é alvejado como vida nua a todo momento, nós precisamos refletir, mas, pegando o gancho com a Árides, mais do que refletir, nós precisamos, no meio da sociedade, sermos luzes. Eu gosto de brincar, fazendo uma tradução para o cearense, a gente precisa ser lamparina, né? A gente precisa jogar uma luz, nem que seja na microestrutura, né? Ali, nesse livro dela, ela praticamente cita nomes, né? Como Lessing, Rosa de Luxemburgo, homens e mulheres que jogaram luzes na sua época e nas suas histórias, nas suas estruturas, foram capazes de ser um contraponto. Nós precisamos ser contraponto. No nosso bairro, na nossa rua, na nossa sala de aula, no nosso partido. As estruturas pelas quais nós vivemos e estamos envolvidos, nós temos que ir da reflexão à ação, se mobilizar. Porque o que aconteceu com Floyd, e que ele gritava, eu preciso respirar, os negros de todo o Brasil estão pedindo para respirar. Respirar por educação, respirar por saúde, respirar por acesso à dignidade. O jovem da periferia precisa ter acesso à cidade. As nossas grandes capitais, elas estão organizadas de uma maneira que o jovem da periferia não tem acesso à cidade, porque ele se torna suspeito quando ele vai para a cidade. Ele é um suspeito no shopping. E aí, novamente, eu lembro da Árides com aquela história que os regimes autoritários precisam de um inimigo objetivo. Eu não queria aqui gastar a figura do inimigo objetivo, mas queria dizer, sim, que muitas vezes o jovem negro e pobre da periferia, quando adentra outros espaços da nossa cidade, considerados os belos, os de cultura, ele passa a ser suspeito. E isso não pode acontecer. Os movimentos da periferia têm que transitar pela cidade sem ser a todo momento importunado, sem ser a todo momento estado como suspeito, né? E aí, enfim, essas são as questões que eu acho que merecem nossa atenção para esse momento, no sentido de nós podermos dizer um basta, né? Refletir, para não fazer as coisas às cegas, mas, de algum modo, termos um caminho de reflexão, ação e enfrentamento. Acho que, para início, é um pouco isso, as provocações que eu queria deixar. Eu achei muito importante a gente estar pontuando aqui a questão da influência, aliás, da nossa sociedade que foi fundada, sobretudo, no escravismo. Acho que é o Caio Prado Júnior que ele pontua que o Brasil ele teve 3 grandes instituições em sua fundação, que é o escravismo, a monocultura e o latifúndio. E o Gessé Souza, no A Elite do Atraso, ele já vem contestando essa ideia do que foi largamente difundida, principalmente pelo Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, né, de que o brasileiro ele era corrupto por natureza, ele era um ser que não sabia distinguir a esfera pública da privada. E ele vem trazer que a semente de toda a sociabilidade do Brasil é a escravidão. Ele primeiramente contesta a tese do Sérgio Buarque de Holanda, que na visão dele foi a que mais influenciou tanto intelectuais de esquerda como de direita a interpretação do Brasil, porque ele responde 3 perguntas fundamentais, que é de onde a gente veio, o que somos e para onde vamos. E aí o Gessé Souza ele vai demonstrando de que não tem como comparar a situação aqui do Brasil como se fosse uma continuidade de Portugal, que foi um país que não teve escravidão, né? E quando teve foi uma coisa muito ocasional. Então, é muito importante partir dessa compreensão da escravidão para
compreender o Brasil, né, o contexto que a gente vive, o caso do Miguel, e nos Estados Unidos o caso do George Floyd. Mas aqui no Brasil, essa semente que a escravidão deixou, ela é muito forte e intensa, até os dias atuais. E a gente está aqui falando de tempos sombrios, aí eu queria colocar o Embebe, que ele tem um livro chamado Necropolítica, mas tem um outro texto dele que ele fala, né, que a era do humanismo está chegando ao fim, principalmente por conta de não ter como haver essa coexistência entre o capitalismo e a democracia. Então, nesse conflito de interesses entre os interesses das corporações, o interesse dos 1% e o interesse do restante, dos 99%, os vulneráveis sociais, ele coloca que o futuro ele é sombrio. A gente vai ter um estado de guerra, que esse estado de guerra ele não vai dissolver o social. Na verdade, é uma guerra mal sublimada. Porque o estado de guerra em si, ele dissolve o social. E esse estado de guerra que está no horizonte que se desenha, ele não vai dissolver o social. Ele vai estabelecer uma guerra que vai ser todo tipo de ataque às minorias sociais, negros, homossexuais, mulheres e etc. Então, esse contexto de crise humanitária, né, que nos direciona para uma distopia, e aí muito tem se colocado também nos livros feito referências, né, atualmente ao livro do George Orwell, em 1984, Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley, não sei se pronunciei correto, mas é isso. Tem um comentário muito interessante que eu achei aqui no Facebook, na página, que é da Leônia Cavalcante, onde ela afirma que a omissão é o maior erro. Né? E eu concordo plenamente por conta de quê? De que tem um texto muito bom do Gramsci, que é Ódio aos Indiferentes, onde ele afirma que a omissão, de forma geral, que ele coloca, né, de que é um dos maiores parasitas da humanidade, de que deixa fazer coisas que só posteriormente a espada vai poder resolver, né, e etc. Então, nesses tempos que a gente está vivendo, de tempos sombrios, como é que vocês consideram o agir político, a importância dele, das pessoas estarem se mobilizando, a questão do espaço público, onde é que entram essas questões, nesses tempos sombrios? Luiz, você quer começar? Pode ser. Eu acho que a gente precisa considerar, fazendo uma análise muito superficial, inclusive, né, acho que até pelo tempo, pelo formato da nossa conversa, considerar que a construção desses tempos sombrios não acontece de maneira aleatória e também não acontece de maneira inesperada. É um projeto, né, um projeto de construção do próprio capitalismo, na maneira como ele se estrutura no tempo presente, né? A própria colonização é um desdobramento do capitalismo, da expansão mercantilista e da busca por outras rotas, por outros comércios, por outros espaços de exploração. E aí, essas marcas que são ainda muito latentes na América Latina, as marcas colonizadoras, porque eu acredito que a colonização na América Latina ela foi fundamentada em dois aspectos muito interessantes e que não foram rompidos, que é o aspecto do genocídio dos povos a partir da morte dos indígenas e da escravização dos povos africanos e de sua morte também, e o aspecto da escravatura, né? Então, assim, ou você virava escravo ou você era assassinado. Isso foi, de uma maneira geral, não só na América Latina, isso aconteceu também nas outras colônias, e as grandes potências econômicas daquela época buscavam explorar. E aí eu falo sobre isso porque essa relação, ela se perpetua, e hoje o que nós vivenciamos, só que de maneira televisionada, gravada, de maneira transmitida, ao vivo, né, podendo acompanhar de maneira mais próxima, porque antes
você tinha documentos que eram construídos e que você só iria ter acesso a eles depois de um determinado tempo, pela maneira de comunicação como era anteriormente. Então, eu acho que esse processo que a gente vivencia hoje é, em certa medida, desdobramento também dessas realidades que a gente atravessou, né? É preciso reconhecer que quando a gente viu o mundo viver regimes totalitários, como o próprio nazismo, né, como a Débora cita aí, como a Arendt também traz, esses regimes totalitários, eles são também resultados de momentos de esgotamento do próprio capital. E a gente tem vivenciado essa construção também. Desde a crise de 2008, que foi uma crise que desestabilizou completamente aquela realidade econômica que a gente tinha, né? A gente tem vivenciado que as grandes corporações, as grandes empresas, as multinacionais, elas têm cada vez mais explorado as suas colônias. E aí compreender isso e compreender que nós, enquanto América Latina, continuamos tendo esse aspecto para esse restante do mundo, né? Nós, os do Sul, continuamos sendo explorados por esse mundo. Então, assim, essa construção, ela é importante ser resgatada, e é para a gente não ficar também achando, nossa, será que a gente não vai vencer? Será que não vai ter um momento em que as coisas se aliviem, em que as coisas elas possam ter um outro desdobramento, ter uma outra construção. E aí eu acho que resgatar essa perspectiva de exploração do capital, mas também resgatar as múltiplas resistências dos povos que, historicamente, têm construído luta dentro desses momentos sombrios, né? Porque essas reflexões que a gente faz é justamente também para que a gente se inspire a acreditar, a buscar a esperança. E aí eu acho que quando a gente pensa essa relação aqui no Brasil, de como essas grandes potências mundiais, elas nos exploram enquanto colônia, elas nos exploram enquanto América Latina, a gente precisa considerar de que esse processo ele ainda não está finalizado. A exaustão democrática, ela é um reflexo, né, desse processo de exploração. Sempre que tem um processo de exploração em curso e que esse processo ele precisa se aprofundar ainda mais, esses setores eles trabalham para uma exaustão democrática, porque é a partir dessa exaustão democrática que o próprio Estado se reorganiza. E quando o Estado se reorganiza, ele consegue realocar os setores explorados numa condição de subalternização e de maior exploração. Então, eu acho que a gente precisa também estar atentos a esse movimento e compreender a partir disso a importância significativa de trazer para o centro desse debate as questões de racialidade, as questões de gênero, as questões de orientação sexual, para que a gente não tenha esses sujeitos enquanto alvos mais vulneráveis desse processo de reorganização desse sistema de exploração. Eu acho que a partir disso a gente precisa se debruçar para construir essas saídas e para construir essas reflexões. E aí eu vou passar para os outros, porque eu acho que aí a gente vai continuando, acho que tem mais coisa aí também para a gente ir comentando. Em relação à questão do racismo e da escravidão, né? Se a gente for pensar em termos históricos, no Brasil foram 3 séculos de escravidão, né? Em 1888, houve a libertação dos escravos, que são simplesmente jogados, né? Não houve na lei que decretou a libertação, são 2 artigos, né? A partir de agora, os escravos estão livres. E o segundo falava o seguinte: revogam-se todas as disposições em contrário. Bom, era isso, né? Então, isso diz muito. Os escravos eles foram jogados à margem da sociedade. Não houve nenhuma política de inserção, né? E isso faz o quê? 1888, 131 anos. Então, nós temos 3 séculos de escravidão e 131 anos da libertação dos escravos. E é importante a gente ter essa noção de tempo histórico, né? Porque muita gente, principalmente
Hoje eu acho que menos, mas antigamente falava, não, no Brasil não existe racismo, né? Aquela tendência a diminuir, né? Ah, não, nos Estados Unidos, sim, nos Estados Unidos houve uma segregação racial. No Brasil não houve, foi tudo pacífico, foi tudo... Mentira! No Brasil existe segregação. A população negra, não é à toa que hoje a população pobre, marginalizada, que está à margem, é negra. Então, houve uma marginalização e uma segregação, sim. No Brasil, sim, não foi menor do que nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas que até defendem o governo tentam diminuir situações críticas, né? E eu acho que uma das nossas funções de quem pesquisa é trazer à tona realmente. Não foi, não adianta, não foi, não dá para diminuir, não dá para diminuir a forma, basta você ter conhecimento histórico de como aconteceu. Não tem como diminuir. Então, remetendo ao que o Vitor falou da ação política, nós temos que trazer essas informações. Foram 3 séculos de escravidão, são 130 anos de libertação dos escravos. Como isso aconteceu? Né? Existiu segregação. Sim. Então, esse agir político, quem está escutando, talvez fique curioso e vá atrás. Deixa eu compreender, deixa eu ver, realmente... Né? E a partir daí, dá um start para você começar a compreender de uma forma mais geral a história, para poder entender o contexto de hoje. Porque a formação nacional, ela é incompleta, né? Ela está se desenvolvendo, a formação nacional do Brasil. E ela está se desenvolvendo. Então, essa questão racial é importante que a gente bata na tecla. Existe racismo, sempre existiu, e existiu segregação no Brasil. Não vamos diminuir. Né? Quando eu falo em termos de compreensão de tempos sombrios passados, inclusive da história do Brasil, é importante para nós nos colocarmos hoje, em meio a situações e aos movimentos que nós vivemos hoje. Né? Então, basicamente, a respeito dessa temática, eu acredito que a gente tem que falar e repetir. A ação política se mistura muito e ocupar espaço, e fazer movimento, e gritar, e reclamar, e dizer, nós existimos. Né? E hoje, com a internet, com essa aproximação global pela internet, isso sempre aconteceu, né? Na verdade, isso sempre aconteceu. Só que hoje é mostrado. Né? Hoje chega meia hora depois do que aconteceu. O incidente com o Miguel, 1 hora estava na internet, estava todo mundo sabendo. Né? Então, hoje chega a nós. A gente consegue, e aí, a partir daí, a gente age, né? Age no espaço público, vai para a rua, reclama disso. Então, eu acho que a importância é essa, a gente ter essa compreensão histórica, social, política, buscar essa compreensão para que a gente possa agir politicamente e saber que cada um tem potência para agir politicamente. Né? E aí remete a Arendt, né? Eu vou passar a palavra para o Ricardo agora. Ricardo. Eu fico pensando, eu acho ótimas as provocações de vocês, eu fico pensando nessa questão que a ouvinte trouxe, né? Esqueci o nome dela agora, sobre a questão da omissão, porque isso é muito sério. Eu acredito que... A Leônia. A Leônia, né? Agradecer a Leônia pelo comentário, acho que ela foi muito feliz, porque ou nós tomamos posição, ou nós ocupamos o espaço, como a Débora colocou, ou essa omissão que é daninha para o processo político, ela vai se agudizar. A Arendt tem uma frase muito importante, né, que se assemelha um pouco ao ódio aos indiferentes do Gramsci, em certa medida, porque ela diz: quem cala, de certa forma, concorda. Então, diante das atrocidades do mundo, diante de um joelho em cima de um pescoço que não me deixa respirar, diante de um tiro nas costas de um jovem que estava brincando dentro de casa com amigos e parentes, né, diante de uma criança que irresponsavelmente é abandonada e acaba caindo de um prédio, diante de tantos e tantos horrores que querem invisibilizar seres humanos, se nós calamos, de certa forma, nós concordamos. Por isso que a ideia da Arendt, quando traz essa frase, é justamente de ocupação do espaço público, de ocupação no espaço público, tanto do ponto de vista da ação das instituições,
instituições que precisam se fortalecer, que precisam atuar, mas também, e sobretudo, de um poder constituinte, que é esse espírito que anima a fundação dos corpos políticos, que anima as constituições, que é o povo na rua, que é o povo falando, que é o povo não apenas nas mídias. Isso que nós estamos fazendo aqui, eu acredito que seja importantíssimo, mas não pode se circunscrever apenas a esse espaço, né? Por isso que essas ações são importantes. Hoje eu vi uma série de manifestações na televisão que me deixou bastante feliz, no sentido de uma esperança melhor. Quando eu vi tem uma pequena cidade nos Estados Unidos, onde o seu departamento de polícia, anos atrás, por ter sido considerado um departamento extremamente violento, foi fechado, e eles reabriram com uma outra política de polícia comunitária, e hoje esses policiais lá marcharam ao lado dos manifestantes, policiais negros e policiais brancos. Eu acho que isso é interessante para nós irmos entendendo que as manifestações elas vão provocar esse tipo de situação. Ou seja, é preciso mobilizar por dentro essas instituições que são, por vezes, opressoras. No caso do Brasil, não só lá na Argentina, nós temos uma polícia bastante violenta. Então, é preciso também ir para a rua para chamar a atenção, né? Porque as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Às vezes, a cegueira desse discurso fascista que hoje é aplaudido vai contaminando sem a pessoa refletir. Mas quando imputada a uma cena, a uma imagem provocada por uma reflexão, a pessoa pode até no primeiro momento dizer, não concordo com isso, mas ela vai maturando a ideia, ela vai se pondo, e se não for suficiente, é preciso ocupar, deixar invisibilizado que não dá. A palavra da doutora Luísa é muito importante, né? A exaustão da democracia na análise que ela fez há pouco, eu concordo plenamente. E nós precisamos barrar essa exaustão. Porque o que é que nós vamos pôr no lugar da democracia? Acho que a democracia é um valor que nós não podemos abrir mão. A democracia é que vai garantir os espaços para a mulher, para o jovem, para o idoso, para o homossexual, para o negro, para o jovem da periferia. Esses invisibilizados, forçosamente, por um sistema excludente como nós vivemos, e por uma sociedade que quer dizer que nada disso existe, que nada disso é problema, que quer bancar uma certa meritocracia, não cresceu porque não quis. A gente precisa fazer esse enfrentamento e proteger a democracia. Não que ela seja, vamos dizer assim, o melhor dos sistemas, mas nós vamos perguntar, se não for ela, o que colocar no lugar dela? Então, é preciso pensar que quando eu gosto de uma metáfora que parece ser, eu poderia dizer, ingênua, mas que nos ajuda a pensar. Quando a minha casa está com a goteira, eu abandono a casa ou eu vou resolver esse problema? Se o problema não é estrutural, eu tento proteger. A gente tem que se perguntar se a nossa democracia está com problemas estruturais, se ela já não nos serve, ou se os seus problemas, que tem, e não são poucos, né? Nós temos aí um dos problemas sérios, é que às vezes dentro das democracias o estado de exceção vira regra, né? E todo mundo passa a ser perseguido e ser suspeito, né? Eu acho que é um dos problemas que precisa ser verificado, entre outros, questão da corrupção, mas eu acredito que são coisas que nós precisamos enfrentar, corrigir e otimizar, para que o espaço democrático possa fazer emergir aquilo que é mais caro nela, que é a experiência da liberdade. Eu fico lembrando de uma outra reportagem que eu li ainda nessa semana, mais para o início da semana, saiu um dos jornais aqui de Fortaleza, de uma juíza de São Paulo, negra, que ela é juíza numa cidade do interior, aqui. E ela entendia que ela, filha das classes populares e tudo mais, estudou em escola pública, muita dificuldade, e aí quando ela passa para a magistratura, né, e ocupa esse cargo e passa agora a pertencer ao extrato dos melhores salários da elite brasileira, ela está numa posição agora totalmente diferente. Ela mesma revela na reportagem que achava que o problema de cor dela, o problema de cor dela não, o problema que os outros tinham com a cor dela, o problema racial, estaria resolvido.
Ela achava que ela estava circunscrita apenas ao preconceito social. Né? E como ela fez a mobilidade via educação, a mobilidade econômica, então ela achava que estaria com seus problemas resolvidos. E ela diz, e para mim foi um engano, né? Porque eu percebi que mesmo como juíza, as pessoas não viam a juíza, só via a minha cor. Ela diz isso facilmente na reportagem. Ela fala de advogados que chegavam no fórum e pergunta às pessoas onde está a juíza. As pessoas apontavam para ela e mesmo assim ele insistia perguntando cadê a juíza. E ela dizia, é preciso que eu me ponha dentro do meu princípio de autoridade, porque senão eu não vou ser escutado. E na reportagem ela ainda fala de mais uma cena de uma menina de 8 anos que chega na escola, no fórum com a mãe, chorando sobre a questão de ter sofrido bullying, né, de uma pegada racista. E a menina desesperada, a menina de 8 anos, a criança chegou em casa, foi tomar banho, foi passar talco, foi se lavar, porque queria se livrar da cor. E quando a mãe e a menina vê a juíza, ela relata que a primeira coisa que ela percebe é um olhar de espanto. E quando ela elogia e faz um trabalho com a criança, antes de praticamente fazer mesmo a questão jurídica, ela diz que a criança olha para a mãe e diz, mamãe, ela tem a minha cor. A ideia da representatividade. Para acabar com a invisibilidade, nós precisamos de representatividade. Mulheres falando, homossexuais na política, negros nas escolas, no mundo do trabalho. Senão, essa invisibilidade não acaba. Por isso não dá para se omitir. Por isso é preciso que essa ação política rompa com a indiferença nas microestruturas e na macroestrutura. E nós, de uma certa forma, como educadores, como pesquisadores, como militantes, precisamos atuar e tentar mobilizar esses espaços para criar dissonâncias em uma série de situações de opressão que estão cristalizadas. Sob pena de, se assim não fizermos, não só estaremos concordando, como perpetuando todo esse processo de injustiça aí. Só uma coisinha que eu queria colocar dentro da fala da Débora e do professor Ricardo, é que essa questão dessa estratificação que a gente vê enquanto divisão de classes sociais na nossa sociedade, essa perpetuação desses lugares, né, a gente está meio que colocados em lugares específicos e meio que consolidados ali, e há uma resistência muito grande de nos tirar desse lugar. Isso é que é a interferência política, porque politicamente, como a gente é pensado dentro desses lugares específicos, há uma dificuldade de, nessa mobilização desses sujeitos, né, de estarem ingressando em outros espaços, né, e ocupando esses outros espaços, essas dificuldades que são criadas, elas também somam para que esses tempos sombrios, eles se perpetuem de maneira muito longa na história. A gente tem vivenciado isso de maneira muito longa. Então, quando a Débora traz a legislação que aboliu a escravatura, é muito pertinente porque é a ausência de pensar um lugar de escolarização, de trabalho formal, de pensar um lugar de remuneração, de moradia, de alocação social. Como nós fomos desalocados socialmente desde sempre, então se pensa uma sociedade sem nós. E é isso que justifica as nossas mortes, é isso que justifica as violências que nós vivemos cotidianamente. E é por isso que a política ela precisa se debruçar sobre essa relação, sobre abrir as instituições para que sujeitos como nós possam participar dela, inclusive participar da própria política, né? Porque a gente viu aí, por exemplo, o caso da Marielle, é uma representação de que quando corpos como os nossos opta por disputar a política, o Estado e essa política genocida que a gente tem perpetuada na nossa história, acha que pode nos assassinar. Então, é muito importante essas reflexões, a reflexão que Débora, que o professor Ricardo traz, para que a gente fique atento, para que quando a gente possa querer ocupar esse espaço, isso seja feito a partir também de uma disputa política de consciência e de consolidação social dos nossos corpos nos espaços formais. Eu vou fazer, são 2 pontos que eu queria. A questão da truculência da polícia, se a gente pensar a criação, a origem da polícia, né? Vamos voltar para a história também, né? Qual a origem da polícia? A polícia foi criada para prender escravos que fugiam
Dois motivos: prender escravos, né, que fugiam, e segundo, para garantir a propriedade, garantir a não invasão das propriedades, né? Então, historicamente, você vê a polícia sendo truculenta com negros, com pobres. Isso, na verdade, vem de lá. Se você pegar a origem da polícia, isso se explica. E por isso é importante, quando eu falo da história, a gente entender e conhecer para compreender, mas por que a polícia é tão truculenta, né? Porque se a gente não fizer, se a gente pensar o agora só pelo agora, a gente não vai entender nada. A gente não vai entender nada. Então, a gente potencializa a nossa capacidade de ação a partir do momento que você busca. Polícia, realmente a origem da polícia, então, peraí, vamos mudar. Como é que a gente faz para mudar, né? Como é que a gente faz para mudar o percurso das coisas, né? Como é que a gente faz para mudar? E o segundo ponto é a questão que o professor Ricardo falou, da democracia. Eu, como estudante de Direito, me preocupa muito as manifestações que acontecem lá em Brasília. Por quê? Porque é exatamente o que o Ricardo falou, a gente tem que se agarrar na democracia, porque é o que nós temos, né? Não é perfeito, né? Mas é o que nós temos e que, de certa forma, abraça a pluralidade, abraça todo mundo, né? O negro, o gay, todos os gêneros que estão à margem, Então, quando você vê uma manifestação na qual o presidente da República se faz presente, uma manifestação com cartazes pedindo fechamento do Congresso e fechamento do STF, você vê o maior ataque à Constituição Federal. O ataque a cláusulas pétreas de pedra, de núcleo duro, imutável, são as únicas cláusulas que são imutáveis na Constituição Federal. Separação dos poderes, né? Os poderes, eles se freiam mutuamente, né? Eles se freiam. Então, quando você vê, me preocupa muito esse ataque à democracia, porque a nossa Constituição, ela garante o Estado democrático de direito. E quando você vê o ataque às cláusulas essenciais e imutáveis que garantem a democracia, e o presidente da República se fazendo presente, subindo em cavalo, subindo em carro, fazendo discurso, isso é muito preocupante, porque é o momento realmente da gente se fazer presente, assim, a Constituição, você não pode descredibilizar a Constituição dessa forma, o núcleo imutável da Constituição dessa forma, isso é crime. É a base do nosso Estado, de organização, de limitação de poder, de tudo. Então, isso realmente, todo domingo que eu vejo aquelas faixas por dentro, me destrói. Por isso que eu falei, não, eu tenho que falar sobre esse ponto, porque é muito perigoso, realmente. Eu fico... Se você me permitir só um comentário rápido. Tudo bem. Isso que a Débora acabou de falar, e citando Brasília, me chama a atenção para algo que é muito caro para mim, é muito caro para a democracia, é muito caro para quem preza pela liberdade, que é a ideia de liberdade de expressão. Eu acho que nós não podemos abrir mão disso. Todavia, nós devemos nos perguntar o que isso significa. Porque senão a gente começa a entrar num jogo muito perigoso, né? Então, por exemplo, os discursos de ódio, né? Os discursos que negam a existência fática de pessoas, de seres humanos, que não quer apenas segregar, quer matar, quer destruir, porque considera menor o negro, o gay, o jovem da periferia, esses corpos matáveis que acha que são dispensáveis. Esse discurso de ódio, ele pode ser enquadrado, percebido, legitimado como liberdade de expressão? Me parece que não. É muito perigoso se nós não colocarmos uma fronteira nisso, sob pena de nós estarmos legitimando qualquer situação. A Aride é uma defensora da pluralidade, mas penso eu que a pluralidade, o discurso plural que emerge para destruir outras pluralidades não tem legitimidade. Ele precisa ser obstado, precisa ser barrado. E aí as nossas instituições têm um papel fundamental nesta perspectiva. Não pode, de maneira nenhuma, deixar isso crescer, ganhar corpo.
Não se trata de tolir a liberdade de expressão. Repito, ela é necessária, é fundante, mas nós precisamos perguntar o que é a eleição. Um discurso que nega a existência do outro, um discurso marcado pelo ódio, como é a cara do discurso fascista, né, que quer negar o diferente, que quer negar o plural, ele se reveste de pluralidade para acabar com a pluralidade. No Rio Grande do Sul, ano passado, aliás, antes desse exemplo, eu quero citar o exemplo da Alemanha. Na Alemanha, e eu estou até com a reportagem aqui, mas acabei esquecendo de pegar, que me veio agora só essa situação a partir da fala da Débora. Mas na Alemanha, uma determinada pessoa, um determinado indivíduo lá, estava fazendo propaganda nazista. Ele foi condenado. Aqui no Rio Grande do Sul, ano passado, um rapaz estava imprimindo panfletos e distribuindo na cidade, pregando nos muros, ele foi preso e um juiz foi lá e deu a liberdade, dizendo que era liberdade de expressão. Complicado, eu acho que isso enfraquece. O exemplo, ao meu ver, correto é o que a Alemanha fez. Não pode permitir, não pode dar voz a toda e qualquer manifestação que negue a existência do outro, que negue a existência e o direito do outro ser. Isso não é liberdade de expressão. Precisamos pensar claramente nisso. Fortalecer a democracia, fortalecendo as instituições, e quando elas estiverem fragilizadas, nós temos um papel muito forte de ocuparmos esses espaços para cobrarmos essas situações. E jamais permitir que esse desmando autoritário e fascista possa ganhar corpo. Enfim, desculpa, Vitor, ter cortado o raciocínio, só para não perder o link aqui. Não, tudo bem, porque eu queria trazer alguns comentários aqui do Facebook, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. O Jamel, ele disse o seguinte, que a Arendt disse no final de Origens, acho que está falando da Origens do totalitarismo, né? Uhum. Que as soluções totalitárias tenderão a perdurarem sempre que não for possível aliviar as misérias políticas, social e econômica de um modo digno do humano. Somos mais de 70 milhões de refugiados no mundo, vivemos uma miséria econômica agudizada pela pandemia e nosso país elegeu a personificação de uma miséria política. Como iluminar nesses tempos sombrios? Aí, deixa eu só dar uma subida aqui, porque temos o comentário da Leônia Cavalcante, que ela diz assim, tudo isso que está acontecendo são sintomas de uma sociedade desigual, desumana, adoecida social, política e mentalmente. Aí a gente tem outras pessoas que estão participando, estão dando um alô aqui para todo mundo, o Nonato Fernandes, Maré Melo, Janisson Silva, a Vilalba Silva, Ana Kélvia, Natânia de Oliveira. O Janilson, ele traz o seguinte, professor, sinceramente, eu me encontro em um estado de preocupação com as pessoas. Às vezes eu sinto vontade de ignorar todo esse contexto que tem se perpetuado. É muito difícil combater essas ideias que têm se instalado nas pessoas. O que penso é que, no fundo, isso sempre esteve nelas. Por exemplo, falar de algumas realidades sociais. Uma coisa que as pessoas vivem, sentem na pele, tornou-se algo difícil. Aí outra coisa que ele coloca aqui professora, acho que ele está falando da Aloísio, você não acha que isso sempre esteve enraizado em algumas pessoas? Esse problema de ódio, essa alienação essa alienação social? Deixa eu ver. Esse discurso de ódio já existia, agora hoje vem ganhando mais força. Você não acha que antes deveríamos ter nos precavido contra isso? Acho que a primeira do Jamel aqui, acho que talvez tenha sido direcionada por Ricardo, mas enfim, né, assim, a pergunta em síntese do Jamel é como iluminar nesses tempos sombrios, né? E a do Janilson é sobre se esse discurso de ódio, se era um discurso que já estava adormecido e tomou força agora, né, de uns tempos para cá. Aí eu queria colocar também o meu comentário, né, que assim como o Janilson ele falou isso, eu também penso a mesma coisa, né? Para mim esse discurso ele estava adormecido.
Até uma reportagem que eu acho muito interessante, que eu não lembro agora se foi no Cacaca Livre ou no Quebrando o Tabu, é um vídeo que mostra, na época, acho que é nos anos 90, estava tendo assassinato de homossexuais, e os repórteres eles foram nas ruas para perguntar às pessoas o que é que eles achavam daquilo. E a maioria, assim, pelo menos na reportagem, a maioria das pessoas, elas foram a favor do assassinato de homossexuais, muitas dizendo que tinham que matar, porque não pode, porque era doença. Inclusive, acho que até a própria OMS, né, não faz muito tempo que considerava uma doença. Então, eu queria só trazer esse exemplo para a gente ver como esse discurso ele estava batendo na porta até um dia desses. Até um dia desse ele estava lá, ele nunca deixou de existir. Logo após as eleições, o Vanderlei Guilherme dos Santos, um cientista político, que ele ficou muito conhecido por ter feito uma das primeiras previsões de como é que de que o Brasil sofreria um golpe antes de ele escreveu um livro em 62 por aí, e o golpe foi em 64. E ele disse que a gente está vivendo um caldo fascistoide. Ele coloca nesses termos. Muito bom um comentário da Débora sobre a questão da origem da polícia, né, que se dá para proteger a propriedade e capturar escravos foragidos, né, fugitivos, escravos que tinham fugido das fazendas, né. E eu penso, até o próprio escravo em si, na época, era uma propriedade, né? E daí eu até lembrei um pouco que o Weber, né, ele considera o Estado como a instituição que detém o monopólio da força física, e essa instituição que expressa essa força física, no caso a polícia. Aí daí a gente tem até na própria tradição justnaturalista, em Rousseau, né, principalmente a origem do Estado, no discurso sobre a origem e ensinamento da desigualdade entre os homens, que vem para defender a propriedade. Né, e mais tarde o Marx ele fala do Estado burguês. E é justamente isso, né, nada mais do que um Estado que ele vem para defender uma elite econômica que antes era essa elite escravocrata e hoje é uma elite do capital financeiro rentista. Queria passar, vamos fazer na mesma ordem, né? A Luíse, depois a Débora e o professor Ricardo. A gente está chegando a aproximadamente uma hora de live, e aí aproveitar e a gente também tecer as considerações finais. Bem? Tá bom. Primeiro quero agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando, né? É muito importante, né, que a gente esteja juntos conversando, dizer que esse exercício ele é importante que ele se dê também depois da live, então deixar aqui as minhas mídias de comunicação abertas para que, se ficar alguma questão, a gente possa conversar e tudo. Dizer que como a professora, como a Débora, eu também sou estudante do direito, né? Fico muito feliz de ver que temos outras companheiras que estão disputando esse espaço. É muito importante que a gente dispute o espaço da Constituição, da construção jurídica, porque, infelizmente, é dentro dessa perspectiva que o Estado e os seus agentes, eles constroem narrativas que muitas vezes legitimam essas relações de exploração e essas relações de assassinato, de epistemicídio e de morte de determinados povos. E aí eu gostaria, já que a gente está começando a falar do Estado, e dentro dessas perguntas que foi apresentada, dentro das provocações que o Vitor trouxe para a gente, comentar um pouco sobre isso, né? Sobre como é que essas coisas se enraizaram na gente. Eu acho que a primeira coisa é a gente considerar que nós precisamos nos dar um voto de perdão, porque se a gente também carregar sobre nós
todas as construções que nos foram impostas, acho que tal hora a gente vai dizer assim, meu Deus, assim, o que é que eu faço para sair dessa enrascada? E aí compreender que a gente, enquanto seres humanos e seres sociais e sociáveis, nós somos construídos a partir de perspectivas culturais, de perspectivas históricas, né? E aí, quando a gente pensa como é que esses discursos de ódio, eles se enraizaram nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas construções sociais, porque eu acho que em determinada medida, todos nós, em algum momento, reproduzimos essas relações que estão imbricadas na nossa formação cultural. Todos nós, em algum momento, reproduzimos as relações do racismo, as relações do machismo. Nós que somos mulheres sofremos e reproduzimos também, porque estamos imersas nessa relação. E aí, sobre especificamente esse momento que a gente vive agora, que é essa fragilidade democrática brasileira, é nós compreendermos que um dos elementos que, na minha opinião, tem muito a ver com essa construção desses discursos e que, inclusive, legitima esse rapaz que o professor Ricardo citou, é reconhecer que nós vivenciamos um processo de ditadura, nós nomeamos esse processo, nós dissemos para o mundo que reconhecíamos que era um processo de ditadura, mas nós não condenamos os nossos ditadores. É por isso que, no Chile, se alguém fizer referência a Pinochet, a pessoa é presa. É por isso que, lá na Alemanha, se alguém fizer referência a Hitler, a pessoa é presa. Aqui no Brasil, a pessoa faz referência a Ustra e é eleito presidente. Isso é muito sério. Então, a gente precisa fazer as correções históricas, porque sem as correções históricas, inclusive de dizer que nós, pessoas negras, fomos escravizadas e não escravas, que os indígenas, eles não se apropriam da terra indevidamente, mas eles eram dono desse país quando o colonizador aqui chegou. As correções históricas, elas são importantes para que as correções sociais, elas sejam construídas culturalmente dentro da nossa relação de sociabilidade. Eu acho que essa é uma marca importante que a gente precisa se debruçar e que a gente precisa resgatar, inclusive, para a partir daqui seguir. É por isso que eu tenho muito medo que nós caiamos no erro de retirar as questões de raça, de classe, de gênero e as questões de orientação sexual das relações de disputa e de luta pela democracia que nós temos. Nós não podemos seguir com uma democracia que só serve na aldeota, na orla marítima e para pessoas brancas. A democracia que a gente quer construir precisa também chegar na periferia, nos corpos negros, nos corpos LGBTs e nas mulheres. E aí, como a gente também está nesse processo de encerrar, é entender que essas correções históricas, elas precisam ser feitas. Foi a falta dessa correção histórica que deu munição para o Aécio não aceitar qual era o processo democrático de eleição da ex-presidenta Dilma, e a partir daquele momento começar a costurar toda a narrativa que se constituiu do golpe, que a retirou da presidência e colocou o Temer e alavancou a figura do Bolsonaro, e a gente tem aí todo esse enroscado político e social que a gente está vivenciando. Como a Débora também me angustia muito aquelas faixas existirem, e acho que essas faixas são, inclusive, reflexo da não compreensão e da não discussão nítida do que foi o processo da ditadura e da correção desses ditadores. Eu acho que é importante que se corrija. Eu acho que qualquer policial branco agora nos Estados Unidos, sempre que pensar em asfixiar um homem negro, ele vai lembrar de protestos que colocaram em risco a Casa Branca. E isso é muito significativo, porque o medo de não respeitar a democracia faz com que as perspectivas autoritárias recuem. Eu acho que a gente precisa fazer com que isso aconteça. Mas eu acho que a gente pode, sim, continuar conversando. Eu acho que é realmente o encontro, e as minhas considerações finais são essas. Fico muito feliz de ter sido convidada para participar, muito feliz de conversar com vocês, de aprender com o professor Ricardo, com a Débora, com o Vitor, as pessoas que trouxeram. Eu acredito que é a construção coletiva que pode nos apresentar uma saída. A construção coletiva e a disputa política e democrática do Estado que nós temos e da vida. E eu desejo que a gente tenha muita sorte. Só colocar
que um dos fatores que mais contribuiu para o assassinato do Miguel, porque eu acho que a gente tem que dar os nomes certos para as coisas, o Miguel, ele foi assassinado. A mulher que foi responsável pela sua morte, ela responde por um homicídio doloso. O homicídio doloso é quando se tem intenção de matar. Então, ele não foi um acidente, foi um assassinato. Ela coloca a criança lá e a gente vê no vídeo que ela é quem aperta o andar para onde a criança cai. Ele só caiu porque ele estava no elevador de serviço. Se ele tivesse no elevador social, ele não teria caído. Essas discussões históricas que parecem muito simples, mas que a gente precisa fazer a correção. A gente tem que parar de dizer que as pessoas elas têm um lugar pelo qual elas devem entrar ou onde elas devem estar, para a gente poder parar de justificar a morte das nossas crianças e do nosso povo. Mas eu tenho muita esperança que encontros como esse e nossas conversas e nossas construções podem nos levar a um caminho. E é isso, obrigada, passar aí para as pessoas e muito obrigada. Bom, finalizando também, eu queria agradecer o convite. E eu vou fazer poucas considerações finais. Agradecer ao professor Ricardo, à professora Luísa e ao Vitor, né? São poucos. Em relação à elite e Estado, né? Na verdade, a elite é o Estado. O Estado se formou a partir da elite, né? Então, sempre se misturou, foi o que o Vitor falou, essa mistura do público e do privado. Sempre se misturou, né? Desde a época do café até... Então, o Estado sempre serviu à elite, né? Na criação. O segundo ponto é em relação à ditadura. Eu acredito realmente que até hoje nós não compreendemos o que foi a ditadura. Nós não enfrentamos a ditadura. Nós não nos confrontamos com o que realmente aconteceu. Ao invés disso, a gente negou. Porque dói menos. E esse é o problema. Porque quando a gente nega, depois o resultado é pior, né? A Arendt, ela fala que compreender é enfrentar. É enfrentar o ultrajante, não é negar a existência do que de fato aconteceu. Se colocar diante dos fatos e compreender. Então, em relação à ditadura, eu realmente acho, como a Luísa falou, que é necessário a gente olhar e era para ter sido punido, realmente, como aconteceu na Alemanha, a gente tem enfrentado mesmo. E eu acho que isso é muito claro hoje, porque quando você põe em questão, em dúvida, a ditadura, você vê pessoas, né, dizendo que não foi ditadura, que não é complicado. Né? Então, eu acho que isso vem também de uma cultura talvez negacionista da existência desses fatos, ou então de não querer enfrentar realmente. Né? E quando eu falo da compreensão, é exatamente isso. Os tempos sombrios têm que ser enfrentados. Os tempos sombrios passados, a gente tem que enfrentar. Os homens são capazes de muita coisa. E, historicamente, a gente sabe disso. E é importante que nós saibamos que isso pode acontecer e pode se repetir. Porque a gente acha que não vai acontecer. Né? O problema é esse. Talvez porque a gente não enfrentou, a gente não se colocou para compreender efetivamente. E, por fim, para finalizar, a Arendt ela fala o seguinte, os problemas políticos são muito sérios para serem deixados aos políticos. Né, Ricardo? Então, eu acho que é isso. Eu acho que essas conversas são extremamente necessárias e eu realmente acredito que, a partir de um evento negativo, de tempos sombrios, pode resultar mudanças positivas, a partir da mobilização, a partir da iluminação do espaço público. Né? Eu realmente acredito nisso e eu acho que isso que a gente faz, essa conversa é uma prova. A gente pode mobilizar e ocupar os espaços e discutir, debater para tentar tirar daí mudanças positivas. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Bom, eu queria retomar um pouco aquela questão ainda da liberdade de expressão. O Popper, né, apesar de alguns desacordos que eu tenho com ele, ou com seus textos,
Acho que ele tem uma frase muito lapidar quando ele diz que o intolerável não pode ser tolerado. Nesse sentido, é preciso barrar, e é uma das maneiras de se barrar esse discurso de ódio que está presente aí. Alguns participantes da live, né, indagaram ao Vitor sobre que esse discurso, essa maneira autoritária, já estavam lá nas pessoas. É verdade. E o Vitor depois reverberou isso a partir também, né, do que se falava, e eu concordo com todos vocês. Tá? Eu acho que essas pessoas não se tornaram adeptas desse discurso de ódio, dessas compreensões de uma hora para outra, não. Tudo é uma construção histórica, muita coisa no Brasil ficou, como a questão do racismo, colocado em panos mortos. Agora, tem um detalhe que nós precisamos tentar compreender, ou tentar diagnosticar. Por que é que essas pessoas agora estão com tanta facilidade, estão tão à vontade para proferir esses discursos, para manifestar esse discurso, ou até mesmo para praticar a violência proferida por esses discursos? É porque, infelizmente, nós temos um governo que dá voz, se tornou palco para isso. Quando um ministro da Educação diz que não suporta ouvir o termo povos indígenas, ele está dizendo, tornando invisível toda uma comunidade e está negando essa existência, está diluindo isso no povo brasileiro. Claro que todos nós somos povo brasileiro, mas a partir de quais especificidades? A partir de quais singularidades? Nada disso pode ser negado. Então, uma vez que esse governo alimenta essas pessoas que tinham isso dentro de si, ganharam um palco para proferir, quando isso não era para ser permitido, eles eram para estar emudecidos, porque isso nega a existência de outras pessoas. E o pior, uma vez que tem palco, muitos desavisados que estão na massa e que não tinham posição, passam a se tornar simpatizantes dessas posições. Por isso que é perigoso. Sim, posso até dizer que estavam já aí, não digo em todos, mas em boa parte. Mas piora a situação quando tem palco para isso, né? A questão do Jamel é uma questão muito grande, né, Jamel? Você quer que eu desenvolva um trabalho aqui, né? Mas eu diria o seguinte, sem querer dar receitas de bolo, eu acho que o seu diagnóstico é perfeito na sua introdução da questão, né? A questão dos miseráveis, a questão da fome, a questão aguda social que o nosso país e o mundo enfrenta, não pode ser deixada de lado, a gente tem, sim, que discutir, que enfrentar. E aí você fala da questão dos refugiados e de toda uma questão muito séria que o mundo todo vive, e pergunta, indaga como iluminar. Certamente isso não é fácil. Mas se eu colar na Arendt, na sua perspectiva do texto, que também alude ao tema da nossa live, né, Tempos Sombrios, é agindo. Quer dizer, quando ela resgata a Rosa de Luxemburgo, quando ela resgata o Lessing, quando ela vai resgatando esses homens e mulheres do século XX, que em meio a situações de opressão, de horror, de tirania, as suas ações, a sua maneira de se portar no mundo iluminaram, jogaram luz, né? Foram capazes de, ao seu redor, na micro e na macroestrutura, iluminar. Eu acho que o que nós podemos fazer é isso, é agir. E nós temos exemplos, para não citar só os dos livros da área, exemplos muito próximos dos nossos, né? Quando lá na floresta o Chico Mendes lutou e articulou a comunidade dos seringueiros, ele foi luz para aquela situação. A gente pensar Maria Margarida Alves, com a questão do sindicato, pensarmos a nossa vereadora Marielle, né, que foi assassinada, era uma mulher negra da periferia que estava lá ocupando um cargo público, né? E essas maneiras de agir são isso. A maneira de iluminar é justamente essa, agir. Às vezes nós nos sentimos muito pequenos porque estamos diante de grandes nomes da macroestrutura, né? Mas Chico Mendes se tornou grande por agir. Ele era um simples seringueiro. Estava lá com a sua família, com a casa simples, poderia ter optado para ficar no conforto da sua vida, né? A privatividade do seu lar, e talvez não tivesse acontecido nada disso. Teria padecido de toda a opressão, mas estaria vivo, talvez estivesse vivo até hoje, e não teria sido
morto brutalmente. Veja que o seu nome ganha ressonância justamente quando ele vai agir, e ele se tornou luz antes mesmo de morrer. Então, é preciso que a gente entenda que a gente vai agir nas nossas microestruturas. E aí eu acho que é uma maneira de nós iluminarmos, agindo, pensando, amando e se comprometendo. Eu acho que são posturas que não se trata de receitas de bolo, mas que a gente vai caminhando e vai vendo um pouco isso. Gostei muito da palavra da professora Luíse, quando ela traz a questão de que nós precisamos nos perdoar, porque eu lembrei logo dos últimos capítulos ali da condição humana, quando ela vai falar do perdão e da promessa. E perdoar significa se perdoar também, porque a gente sabe que estamos no bojo dessa situação. Perdoar não significa aceitar, nem concordar com o inaudito, nem com a atrocidade. Mas aceitar, e mais do que aceitar, compreender, como bem falou a Débora, essa nossa situação, para a gente poder mobilizar uma promessa disso não se repetir, de lutar contra tudo isso. E a despeito das considerações finais, muita satisfação pelo convite, uma alegria enorme de estar reencontrando a Débora para um bate-papo. A gente tem se reencontrado semanalmente, mas pouco tempo dá para conversar, que são nas aulas, na sala virtual, né? E conhecer a professora Luísa, colega de partido, uma colega de magistério, né? Reencontrar o Vitor, uma satisfação. E sim, muito importante essa ideia de trocar ideias. A Arde, no finalzinho de Crise da República, ela diz que as nossas mentes se iluminam, se clarificam, quando ao redor de uma mesa, 10 ou mais discutem e debatem, e não apenas o iluminado, achando que vai ter todas as respostas, põe isso em jogo. É preciso conversar, é preciso conhecer, é preciso ser corrigido, corrigir, é preciso amar, é preciso se comprometer, é preciso resistir. Boa noite a todos. Foi um bate-papo excelente, muito feliz de ter estado aqui. Um abraço a todos que estão assistindo e participando da live. Eu acho que, fundamentalmente, nesses tempos sombrios, o que a gente está fazendo aqui é jogar um pouco de luz, né? Eu queria agradecer profundamente a presença de todos e todas aqui, a professora Luíse, a Débora, ao Ricardo, e a todos os que estiveram conosco, nos acompanhando até agora, né? Passado mais um pouco de uma hora de live, nessa discussão, né? Tão importante nesses tempos que a gente vive. Então é isso, eu queria novamente agradecer profundamente a presença de todos aqui e dizer que é isso, né? A gente tem que agir, tem que estar se unindo e debatendo essas ideias. Então, muito obrigado a todos e a todas que estiveram aqui conosco até o momento e até a próxima live. Tchau. Ok, tchau, tchau. Dá o